Vamos aprender a fazer essa linda corrente de crochê, gente. Ela não usa enchimento, ela não usa nada. Você pode fechar, você pode fazer ela fechada. Eu usei ela para ser um prendedor de cortina. E você pode usar ela fechada, assim, você fecha todos os elos e passa sua cortina no meio. Você pode fazer do tamanho que é a sua cortina, para ficar bem apertadinha. Ou então, você pode fazer, eu fiz aqui um cordãozinho mais transado, para você poder fechar, né, do tamanho da cortina que você tiver. Porque se ficar muito... Tecidos de voal, por exemplo, né, cortinas de tecido de voal, o que acontece é que elas são muito lisas. E aí o peso da sua corrente, né, acaba descendo e vai ficando lá embaixo. Então, para você ajustar, eu fiz essa corrente, peguei só, passei uns fiozinhos e coloquei um detalhe assim embaixo para ficar bonito. Aí aperta, você vê que aqui, ó, se a minha cortina for menor, eu pego no segundo elo. E essa amarração você pode usar tanto na frente quanto atrás. Você pode colocar um pompom, pode colocar alguma coisa. E aí você passa a cortina aqui no meio, tá vendo? Aí ele fica, se você fizer uma corrente comprida, capaz de ficar até bem bonito, porque vai ficar uns pedaços da corrente mais longas, assim, na cortina, capaz de ficar bem bonito. Eu não fiz porque a minha cortina é pequena e eu não quis fazer uma coisa muito grande, tá? Então, bora lá começar, gente. Muito simples aqui o material que a gente vai usar. A gente vai usar uma agulha de crochê, número 5. Eu usei a número 5, mas você pode usar, dependendo do fio ou do ponto que você tiver, você pode usar que você tá acostumada. 1 centímetro, porque eu não vou contar carreiras, uma agulha de tapeceiro e uma tesoura. É só isso que a gente vai usar. Eu não vou contar as carreiras, então dá pra gente ir fazendo essas correntes e ir conversando, assistindo filme, falando com as pessoas. Eu acho que é mais fácil, tá? Aqui eu usei um fio de lã que eu tenho, que ele é muito áspero para fazer roupa, e para fazer um fio só eu achei muito pouco, então eu usei 2 fios. O meu ponto não é um ponto apertado, então eu resolvi fazer com 2 fios, para ficar assim bem durinha, assim, ficar uma correntinha assim bem encorpadinha, tá? Você vai fazer só ponto baixo. Se você quiser usar um outro tipo de ponto que seja circular, você pode usar. Mas aqui a gente vai fazer 20 correntinhas e vai fazer o ponto baixo durante todo o nosso trabalho. Não vai ter nenhuma dificuldade, tá? Você vai fazer as 20 correntinhas, vai unir lá no comecinho e vai seguir fazendo como se você estivesse fazendo uma pulseira, tá? Então, vai ficar bem simples, nada de muito complicado, tá? 20 correntinhas só. Aí, acabou as 20 correntinhas, você vai unir lá com a primeira correntinha que você fez, vai unir no ponto baixíssimo, já faz uma correntinha para subir. E eu já deixo aquele fio que eu comecei, eu deixo ele já meio no jeito, porque eu vou arrematando ele junto com o meu trabalho, para não ficar aquele monte de fio pendurado, tá? Eu seguro o fio e vou passando para poder ir arrematando já. Assim que eu vou tecendo, eu já vou arrematando o fio. Então, dali a pouco, quando eu achar que já tá bom, eu vou e corto ele e sigo o meu trabalho sem aquele monte de fio pendurado. E assim a gente vai completando um círculo, né, como se fosse uma pulseira. E eu faço até mais ou menos uns 7 centímetros de espessura, né, eu não conto as carreiras. E uma coisa, gente, eu não fecho o meu trabalho com ponto baixíssimo. Eu vou seguindo fazendo o ponto, né, direto, sem emenda. Porque eu acho que por mais que a gente faça uma emenda perfeita, nunca vai ficar perfeitíssima, e depois a gente vai trabalhar também dentro de outras argolas, então fica mais difícil de você fazer um trabalho todo se preocupando com o fechamento. Então eu faço direto, sem fazer ponto baixíssimo nem nada. Aqui eu vou cortar um pouco do fio, que já fiz
uma volta bem grande com ele já escondido. E agora com um fio só com o fio do meu trabalho, fica bem mais fácil. Eu vou trabalhando até fazer o número a largura que eu quero. Então, assim, se você fizer estreitinha, vai ficar uma correntinha estreitinha. Se você fizer larga, ela vai ficar uma corrente mais larga. É claro que se você deixar ela mais larga, é melhor você fazer com mais correntinhas, porque senão vai ficar muito apertado, ela vai ficar muito grossona. Mas se não, acho que essa quantidade de largura, eu acho que ficou bem legal. Ficou mais ou menos uns 7 centímetros que eu fiz a largura da minha corrente, tá? Aqui, ó, eu já tô chegando no fim da primeira carreira e eu já parto para próximo ponto, como se não houvesse amanhã, e vamos embora. Porque eu acho que fica bem mais bonito. Você continua igual, você não sabe onde começou e onde terminou. Como é uma argola, né? Como é uma corrente, você não vê que ela tá de algum tamanho diferente, né? Então fica muito bom. Eu acho que o trabalho fica bonito, não fica com marca, com acabamento, com emenda, com nada. Fica bem legal. E aqui a gente vai seguindo até fazer os 7 centímetros, tá? Aqui não tem muito segredo. Vocês estão ouvindo, gente, o barulho da construção aqui? Não sei se estão demolindo ou se estão construindo. É bem rapidinho, viu, gente? Parece que demora, mas é bem rapidinho, bem rápido. Quando você vê, você já fez uma, quando você vê, já fez duas. E é assim, você pode resolver fazer, sei lá, uma corrente com 4 argolas e resolver fazer mais, você não precisa ficar preocupada, porque a qualquer momento você pode ampliar a própria corrente que você já fez. Você vai fazer mais uma correntinha e vai unir, vai pegar 2 correntes juntas. Eu vou mostrar para você de que jeito você faz. Você deve estar pensando, como que ela vai colocar as outras correntes aí dentro? Mas eu vou mostrar para você como é simples e que você não precisa de enchimento e você não precisa ficar fechando, né? Eu vi várias correntes que a pessoa faz, tem que fechar a parte do fundo, tem que botar plumante, enchimento, e desse jeito você não precisa colocar nada. Quando você vê, você já terminou. E o efeito eu acho lindo do mesmo jeito. Eu acho que fica super bacana. Se você quiser colocar alguma coisa dentro, você também pode colocar para ficar mais gordinho ou ficar mais redondo. Aí é com você. Eu não usei nada porque eu achei que não precisava. Para o efeito que deu na cortina, eu vou mostrar para vocês depois como ficou. Como ficou bacana, ficou muito diferente. É uma amarração bem bacana, bem diferente. Você não precisa necessariamente ter um lugar para prender a cortina. Eu achei que ficou muito bom. Mas vamos ver o que vocês acham. Depois vocês escrevem nos comentários, tá, gente? Para eu saber o que vocês acharam. Olha, aqui eu já sei onde eu comecei, até porque tem um degrauzinho mesmo. Então, eu já meio que sei aonde eu comecei. Se você tiver dificuldade, você pode pôr um marcador aí para você saber onde você começou. Mas eu já tô vendo que tem um degrauzinho ali, então eu já sei aonde começou. Então, eu dispenso os marcadores por causa disso, tá? Porque eu já sei onde eu comecei. Mas cada um é cada um, né? Cada um trabalha do jeito que se sentir mais confortável. Agora eu vou medir para ver se já chegou na medida que eu quero, mas acredito que sim. Vai faltar só mais um pouquinho ainda, gente, só mais uma carreirinha. Vamos fazer aqui mais uma só, e aí a gente já vai fechar aqui para mostrar como é que é. Vou fazer uma rapidinho, né? Eu vou ensinar para vocês 2 jeitos de fechar essa corrente, tá? A gente já chegou nos 7 centímetros que eu quero. Você vê que parece que tá enorme, né? Mas não está. Aqui, ó, deu 7 centímetros, perfeito.
Agora é o seguinte, eu vou ensinar vocês a fechar a nossa corrente, tanto com costura, costurando com agulha de tapeceiro, quanto com a própria agulha de crochê, para você fechar isso também no ponto baixíssimo, tá? Essa primeira eu vou ensinar vocês a fechar com agulha de tapeceiro, tá? Eu vou arrematar um pouquinho aqui, só para prender bem o fio. E eu vou costurar uma parte na outra. Eu acho assim, que na costura, realmente o trabalho fica menos, não é que fica grosso, mas ele fica um pouco mais, ele fica mais liso, assim. Digamos que no outro ponto, quando você faz o ponto baixíssimo, ele sempre vai ficar mais altinho. E desse jeito, com a agulha, não fica. Agora é assim, olha, você vai virar, você vai dobrar a sua correntinha, a sua pulseira, parece uma pulseira. Você vai dobrar e você vai ficar com as duas partes abertas para você poder fechar. E como elas têm o mesmo número de carreiras, de pontos, de tudo, não tem como errar, entendeu? Ela não fica... Você não tem que se preocupar, tô pegando no ponto certo. Você só deixa, olha, bem juntinho assim, e aí é só seguir. Você vai pegar uma trancinha ou só a parte de cima do ponto. Você vai pegar um ali, um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima, e você vai fechando. Você vai fechar bem... Não tem lugar certo, tá? Se você pegar só uma alcinha, fica sempre melhor, porque não fica tão grosso, a costura não fica grossa. Então, você pode fazer só pegando uma alcinha de cima e uma alcinha de baixo, para você ir fechando todo o seu círculo. Ó, já fechou todo o círculo. Aí, a gente passa aí um arremate, passa aqui no meio da nossa argola, corta o fio. E agora, gente, você vai ajeitar, você vai ficar virando ela pra dentro, então você vai pôr a costura pra dentro da sua argola. Ela não vai aparecer, ela vai ficar só do lado de dentro. Então, você não vai ver ela do lado de fora. Você não se preocupa porque ela não desvira, ela não fica virada, ela nunca vai virar a costura pra cima. Então, ó, essa é a de ponto baixíssimo e essa outra que a gente fez foi costurando. A única diferença é que no toque você sente o ponto baixíssimo e quando você costura, você não sente muito não, tá? Essa é a única diferença. Então, se você se sentir mais confortável fazendo tudo com uma agulha só, pode fazer porque vai dar o efeito, vai ser o mesmo, tá? Vai ficar bem bonito. Se eu quiser emendar essa que a gente fez na outra correntinha, gente, é só fazer mais uma dessa e colocar dentro, tá? É bem fácil, você pode ir emendando as suas correntes. Você pode fazer até uma por uma e depois você quiser emendar tudo, você emenda, só que tem que pensar que ela vai ficar sempre com o dobro, né? A mais. Aqui a gente vai fazer de novo 20 correntinhas. Aqui que tá o truque de como você vai unir todas as suas argolas, tá? Você vai fez a primeira, agora você vai partir para a segunda e todas as outras vão ser dessa forma aqui, tá? Você vai precisar fazer, ó, 20 correntinhas, tá? Agora o que você vai fazer? Você vai pegar o seu elo, o primeiro elo que você fez, você vai ajeitar ele direitinho e você vai passar essas correntinhas todas dentro do seu elo. Desse jeito aqui, ó. Você vai passar ela dentro do seu elo, coloca certinho, tá no mesmo jeitinho as trancinhas, e você vai fechar ali na primeira trancinha com ponto baixíssimo. Ó, você vai fechar com ponto baixíssimo, exatamente como você fez a primeira, idêntica. Vai fazer uma correntinha para subir, e eu tô escondendo o fio igual da outra vez.
o restinho do fio que ficou, eu vou escondendo o fio, vou tecendo e vou escondendo o fio. Aqui eu tô fazendo exatamente o que eu já fiz lá na nossa primeira argolinha, tá? Eu vou seguindo em frente, eu vou escondendo o fio e vou fazer também mais 7 centímetros de largura na correntinha, tá? Vai ser exatamente do mesmo tamanho. Eu prefiro contar nos centímetros, porque assim eu não fico presa nas carreiras. Eu teria que ficar contando ou teria que ficar colocando marcador. E eu acho que é mais prático a gente já colocar um número de centímetros, que também a gente erra menos, né? Na distração pode acontecer de uma corrente, um elo, ficar um pouco menor do que o outro, com menos carreiras, mas a gente não vai fazer diferença. Quando você junta todas, não vai fazer diferença. Vai ficar tudo muito legal, vai ficar tudo igual, vai ficar ótimo. E olha como ela já vai ficando. Na segunda carreira, ela já vai tomando um corpo, já vai tendo cara de corrente. E você vai seguir em frente até fazer os 7 centímetros. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fechar presa na outra argola, né? E nós vamos fechar agora com ponto baixíssimo na agulha mesmo de crochê. Você não vai precisar da agulha de tapeceiro. Olha aí, eu já vou medir de novo. Olha, já tá praticamente, olha lá, já chegou nos 7 centímetros que eu queria. Então, agora eu vou ensinar vocês como é que vocês vão fechar no ponto baixíssimo. Você vê que ela tá presa na outra argola, mas ela não me atrapalha muito. Eu consigo trabalhar com ela presa. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou virar a argola exatamente do jeito que eu fiz a outra. Só que agora vai ter essa aí no meio, tá? Ela vai tá aí... ela não vai estar atrapalhando, mas ela vai estar aí, você vai ter que ir trabalhando e empurrando ela conforme você vai fechando o seu trabalho. Você pode fechar com agulha de tapeceiro, como eu mostrei, mas nós vamos fechar essa com ponto baixíssimo. Aqui, gente, eu fiz o seguinte, eu peguei uma alcinha só do lado de fora e uma alcinha do lado de dentro, que assim fica menos grosso, sabe? Fica menos grosseiro, tá? Aqui eu peguei, então, só nas alcinhas, tá? Na alcinha de fora e numa alcinha de dentro. Numa alcinha de fora e numa alcinha de dentro. Não precisa pegar a trancinha toda, né? Então, eu só peguei numa alcinha só. Então, acho que vai ficar fica um trabalho bem bonito. Fica um trabalho menos... Não fica tão alto, né? Porque o ponto baixíssimo, geralmente, é um ponto que fica com uma trança mais evidente. Olha, ficou só assim, ó. Pego na de fora, pego só nas alcinhas e vou puxando, porque o ponto baixíssimo é só isso. Não tem segredo. Aqui, olha, eu já finalizei. Vou cortar o fio. Vou fazer um arremate, como eu fiz da outra vez. Vou colocar a agulha de tapeceiro. Vou passar pelo meio do meu trabalho. Aleatório, tá? Não tem nenhum lugar específico. Ele não vai sair, tá? Mas eu, às vezes, passo 2 aqui no meio. Cuidado para não costurar, para não pegar a outra parte, como se fosse costura, tá? É só para passar no meio, para fazer um arremate. E aí, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou virar a argola, de modo que eu vou colocar a minha costura pro meio, pro centro. Então, não vai acontecer de ficar pra cima, né? A minha costura ficar pra cima. E é assim que vai ficar a nossa argola. Olha só, não tem nada de difícil. Se você quiser colocar algum enchimento, alguma coisa dentro, você coloca pra ficar mais redondinho, se você não gostar dela mais chatinha, assim, né? Eu achei ela bem bonita desse jeito, achei que ficou bem bacana. Na hora que você estica, tá vendo? Ela parece realmente uma corrente e fica super boa. Se você quiser fazer
Aí você vê que a diferença de uma costura para outra é quase mínima, não faz quase diferença. E você vai emendando, se você quiser fazer de 2 em 2, de 3 em 3, conforme o tamanho que você vai precisar, você vai fazendo por etapas. Se você quiser fazer sei lá, 2, 3 e depois querer emendar, você faz exatamente do mesmo jeito. Você teria que fazer mais uma argolinha aqui e daí você já ia multiplicar aí, já ia aumentar aí a sua corrente. Você pode colocar em cima da mesa, você pode fazer milhões de coisas com ela. Eu usei de prendedor de cortina, que eu achei bem diferente, bem bonito. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou a minha cortina. E depois eu queria a opinião de vocês, queria que vocês escrevessem nos comentários. Olha só como ficou bonita a minha cortina. Eu amarrei, né, nesse poste para ficar bem presa. Mas não precisa, gente. Me conta nos comentários, vocês gostaram?